Bom, nossa aula hoje vai falar sobre. Oi, Nicole, tudo bom? Nossa aula hoje vai falar sobre Revolução Francesa. Como eu falei, é um tema importantíssimo. Acho que assim, os temas que mais são cobrados em qualquer prova do Enem, qualquer vestibular, ou até concurso público, sempre vai cair as duas grandes guerras mundiais e Revolução Francesa. Sempre estão trabalhando com esse tema, porque, vamos dizer assim, além do seu impacto no mundo, não foi só um impacto que ocorreu na França. Ele acabou impactando todos os países, principalmente do lado ocidental. E também transformou a forma de ver a política entre esquerda e direita. Isso é muito importante. Um dos maiores legados que existiram na Revolução Francesa. Vamos botar aqui. Deixa eu botar a janelinha. Vamos lá. Compartilhar. Está todo mundo vendo meu slide? Estão todo mundo vendo? Vamos lá. Por que houve essa Revolução Francesa? Quais foram os motivos que levaram à maior revolução do mundo? A primeira vez na história que a população pobre chega no poder. Quais são os motivos que levaram à grande Revolução Francesa? Vamos ver aqui com calma. Primeira coisa, nós devemos entender que a sociedade francesa era dividida no chamado três estados. Os três estados da sociedade francesa. 2 com privilégios e 1 sem privilégio. Os 2 primeiros estados é formado por clero e nobreza. Olha só, a sociedade francesa era dividida em classes, que são essas 3, e 2 grupos tinham privilégios. Como assim, professor, privilégios? Não pagavam impostos, não pagavam tributos. E um grupo que era composto pela burguesia, a burguesia não são pobres, são comerciantes. Tem ricos aí, mas também a maioria da população, a massa da população de camponeses e artesãos, esses eram obrigados a pagar impostos e dízimos tanto para a nobreza que governava, como também para a Igreja Católica, que era o clero. Então você tem a divisão de 3 estados. Primeiro, o clero, a Igreja Católica, que não pagava impostos, mas recebia o dízimo da população. A nobreza, que é os governantes. Aí você tem o rei, você tem o príncipe, o barão, o conde, o duque, que também não pagavam impostos, mas recebia os tributos da população e viviam no luxo imenso. E o terceiro estado, que tinha que pagar imposto, formado por comerciantes, burgueses, fabricantes, artesãos e também camponeses. Essa divisão de 3 estados cai muito nas provas, tá, gente? O primeiro estado é a igreja, o segundo estado é a nobreza e o terceiro estado é a burguesia junto com a população. Olha só, uma coisa muito importante para você entender. O primeiro estado não é a nobreza, o primeiro estado é a igreja, tá? Na França, o primeiro estado é a igreja, o segundo, a nobreza, e o terceiro, burgueses e a massa da população. Isso é muito importante, que isso cai bastante na prova, a divisão dos 3 estados, tá bom? Vamos lá. Quem são essas duas figuras? Quem são essas duas figuras? De um lado, você tem o rei Luís XVI, e do outro, a esposa dele, Maria Antonieta. Então, essas duas figuras é o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta. Viviam no luxo imenso e a população reclamava muito porque eles viviam no chamado Palácio de Versalhes, também conhecido como até hoje Palácio dos Espelhos. É o maior palácio do mundo. Tem mais de 100 quartos. É um prédio formato de U, imenso, de 4 andares, cheio de espelhos, cheio de lustres. É um palácio maravilhoso, aqui palácio de princesa, e palácio dos filmes de princesa, maravilhoso. Hoje ele é um museu, mas na época toda a nobreza da França vivia nesse palácio. Então você não tinha só o rei e a rainha vivendo nesse palácio.
você tinha mais de 300 pessoas vivendo nesse palácio. Vivendo com muita festa, com muita extravagância, enquanto isso a maioria dos franceses vivendo uma miséria. Então, deixa eu citar um pouco aqui. Teve um fato que deixou os franceses revoltados. Ninguém sabe se foi verdade, mas isso acabou deixando a população bem revoltada. Diz que um dia a Maria Antonieta estava passando com sua carruagem e a população na rua, faminta, gritou: Maria Antonieta, nós temos fome, estamos com fome, nos forneça pão, pelo amor de Deus. E ela desdenhou: se não tem pão, vá comer brioche. Brioche é um tipo de rosca. Então dizem que ela falou isso e a população ficou revoltada e começou já a desenhar na sua cabeça uma forma de derrubar esse governo extravagante que não fazia nada para a população. Tranquilo? Mas quais foram os motivos que vai levar à grande Revolução Francesa? A França, de repente, começa a passar por uma crise financeira muito grande. Essa crise financeira tem 3 motivos. O primeiro motivo: a França ajudou os Estados Unidos a se transformar em independente. Os franceses são até hoje rivais dos ingleses. França e Inglaterra é que nem Brasil e Argentina. E os Estados Unidos era uma colônia da Inglaterra. Quando os Estados Unidos ameaçou se transformar em independente, os franceses mandaram soldados, mandaram navios, gastou muito dinheiro para ajudar os americanos a se livrar da Inglaterra. Em troca, ia ter um acordo comercial, que nunca saiu do papel. Com isso, os franceses gastaram muito dinheiro nessa guerra de independência dos Estados Unidos, mas não teve nada em troca. Então, o primeiro motivo que gerou a crise francesa, gastou demais na guerra de independência dos Estados Unidos, sem nenhuma contrapartida, sem nenhuma troca. O segundo fator que levou à crise francesa é a extravagância da nobreza. Enquanto a nobreza gastava demais, principalmente na construção dos seus palácios, nas suas festas luxuosas, e teve o caso também que a Maria Antonieta comprou um colar de diamante caríssimo da Áustria, e no momento em que a população estava passando muita fome. Então, o segundo motivo é a extravagância da nobreza francesa. E o terceiro motivo foi a fome. O principal alimento da França nessa época era o pão. E o pão ele vem do trigo. E devido a uma nevasca muito forte que houve na França, um inverno bem rigoroso, acabou matando as plantações de trigo, e sem o trigo a população não conseguia fazer seu pão. Camponeses e artesãos começaram a passar fome. Então, os três motivos que vai gerar a Revolução Francesa são gastos na Guerra da Independência, extravagância da nobreza e uma fome devido à falta de pão. Com isso, o governo resolveu fazer uma grande reunião, chamada de Assembleia Geral. Convocou representantes dos 3 estados, da igreja, da nobreza, da burguesia, camponeses, para fazer uma grande reunião para tentar melhorar a crise financeira da França. Nessa reunião, o rei Luís XVI falou simplesmente: vamos aumentar os impostos. Olha só, para a gente poder sair dessa crise, vamos aumentar os impostos. Mas a população já estava faminta, desesperada. Como é que eu vou pagar mais imposto? Sabe o que aconteceu? Adivinha o que aconteceu? Escreva aí. O que aconteceu? Escrevam aí. As barricadas. Sim, o que mais? Sim, tá certo, Bianca. As barricadas. Além das barricadas, o que houve? Revolução. Exatamente. O que mais? Cadê os outros caríssimos alunos? Guilhotina do povo lá. Também, mas você após a Revolução. Sim, vai estourar a grande Revolução Francesa. A população revoltada com esse decreto do rei Luís XVI
de simplesmente aumentar os impostos, a população pega em armas e começa a enfrentar o governo. Começa um quebra-quebra geral. A revolução se transforma num quebra-quebra geral. Eles começam a botar fogo em vários prédios públicos e simplesmente pegaram em armas primeiro que o exército francês. Tá vendo esse prédio alto aí que parece um castelo? Parece uma fortificação? Esse prédio alto é chamado de Bastilha, a famosa Bastilha. A Bastilha era o prédio mais alto que existia na França. Não existe mais. E foi destruído na Revolução. E na Bastilha você tinha o depósito das armas do exército da França e também a prisão dos maiores criminosos da França. Quando a população se rebelou, a primeira coisa que a população fez foi para a Bastilha. Tomou a Bastilha, libertou os presos, os maiores criminosos, rebeldes, assassinos, estupradores, um pouco de tudo, e pegou as armas do exército francês. Antes do exército francês, canhões, espingardas, facas, e assim enfrentou o governo. Aí começa um quebra-quebra, uma destruição total, destruindo os palácios, as casas dos ricos e tomar o poder. Quando tomaram o poder, intelectuais iluministas vão escrever a chamada Declaração Universal do Homem e do Cidadão. Olha só, essa Declaração Universal do Homem e do Cidadão, escrita por filósofos iluministas, tinham 3 palavras-chave: liberdade, igualdade e fraternidade. Olha só, o lema liberté, égalité, fraternité, as 3 palavras que eu também sempre falei em francês, são fundamentais até hoje. Se você pegar a Declaração de Direitos Humanos, também tem essas 3 palavras-chave. Liberdade para a população, liberdade religiosa, liberdade de expressão, igualdade, vamos diminuir as diferenças entre as classes sociais, e fraternidade, devemos ajudar os mais pobres, os mais necessitados. Então são as 3 palavras-chave da Revolução Francesa. Com isso, eles vão criar a Declaração Universal do Homem e do Cidadão, que serviu de base para a Declaração dos Direitos Humanos, que nós temos hoje na ONU. Olha só, cuidado para não confundir, tá? Isso cai muito nas provas do Enem. Na Revolução Francesa, o nome do documento que eles criaram é chamado de Declaração Universal do Homem e do Cidadão. Tá bom? E hoje, que nós temos na ONU, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Viram a diferença? Uma é a Declaração Universal do Homem e do Cidadão, e a outra é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A do Homem e do Cidadão foi criada na Revolução Francesa e serviu de base para a Declaração dos Direitos Humanos que nós temos na ONU hoje. Esse governo, quer dizer, os rebeldes, quando tomam poder, eles não vão expulsar o rei. Eles não tomam poder de forma imediata. Eles mantêm o rei no governo, mas da seguinte forma: você, rei, só vai governar agora em cima desse documento, que é a Declaração Universal do Homem e do Cidadão. Isso serviu de base para as constituições que nós temos em todos os países do mundo. Uma constituição é um conjunto de leis que dá limite ao governo, ao presidente, ao imperador. Então, quando você tem uma constituição, você tem leis que o governo só pode governar em cima dessas leis. O governo não pode governar à sua vontade. Ele só vai governar em cima dessas leis. Então, a Revolução Francesa foi a primeira do mundo a fazer isso. A Inglaterra fez isso também com a Carta Magna. Mas a Revolução Francesa fez isso: rei, você não vai perder o poder. Mas agora você só vai governar em cima dessas leis. Leis que vai ajudar a população. Leis pró-população. Não serão leis para simplesmente abastecer as suas vontades. Mas serão leis em pró da população. Será que o rei aceitou? O rei ficou com uma faca no pescoço. Então ele foi obrigado a aceitar.
Mas sabe o que o rei Luís XVI fez? O rei Luís XVI, ele não queria de forma alguma, governar com essa imposição dessas leis. Ele tentou fugir da França. A maioria da nobreza da França fugiu. Quando estourou a Revolução, não foi só na capital, em Paris, estourou na França todinha, muitos fugiram da França. E ele queria fugir também. Aí ele se vestiu de mulher. Ele se vestiu de mulher, junto com sua família, dizendo que eram mulheres inocentes, e ele tentou fugir da França. Saiu da capital, Paris, quando estava chegando na divisa, depois de ter andado 200 quilômetros, chegando na divisa, bem na fronteira, foi reconhecido e foi preso. Bem na fronteira foi reconhecido e foi preso. Quase chegou na fronteira. Foi preso e foi considerado o traidor da França. Daí só teve um destino: a guilhotina. Gente, o que é a guilhotina? A guilhotina é uma máquina chamada máquina de matar rápido. Porque as formas de execução eram bem cruéis. O enforcamento era muito cruel. A pessoa que era enforcada, máquina que corta a cabeça, exatamente. O enforcamento, quando a pessoa está sendo enforcada, ela fica lá engasgando e é uma imagem terrível. É uma imagem terrível, assustadora. É uma morte que de repente vai demorar até os 2 minutos. Tem gente que enforca, já quebra o pescoço e morre. Mas muitos ficam morrendo lentamente, engasgado. E é assustador. A crucificação é a pior forma de morte que tem. Você pregar as pessoas pelas mãos e pelos pés, a pessoa leva 8 horas, mais ou menos 8 horas, ou até um dia, morrendo. Terrível. Sangrando, é muito cruel. O empalamento, você sabe o que é o empalamento? Criado pelo rei russo Ivan o Terrível. O empalamento é você pegar uma estaca, e você enfia essa estaca nas partes íntimas da pessoa e deixar a pessoa pendurada lá. Homens e mulheres pendurados pelas partes íntimas, sangrando até a morte. O Ivan o Terrível matou milhares de pessoas empaladas. Também é uma forma terrível de execução. Daí nasceu um engenheiro francês, chamado Jean Guillotine. E o Jean Guillotine criou a guilhotina. Você tem uma foice, na hora que você solta a foice, ela desce bem rápido, que é uma foice bem pesada, e corta a cabeça do criminoso. Uma morte rápida. Não é uma morte que gera muito sofrimento. E o pessoal gostou da guilhotina. Comprou dele, só que não pagou, ele ficou com raiva, brigou e também morreu na guilhotina. O Jean Guillotine morreu pela própria invenção. E também morreu pela guilhotina. E o rei Luís XVI acabou sendo executado pela guilhotina. Daí quem vai governar agora a França? Se o rei não aceitou as leis, quem vai governar a França? Vai nascer agora a divisão de poder entre jacobinos e girondinos. Vai nascer agora a direita e a esquerda. Essa palavra, direita e esquerda, vai nascer na Revolução Francesa. Até então não existia direita e esquerda, não existia. Vai nascer na Revolução Francesa. Bem antes dos liberais e comunistas aparecerem no mundo. Então a direita e a esquerda aparece antes dos liberais e comunistas aparecerem no mundo. A direita eram comerciantes e fabricantes. A esquerda eram intelectuais e camponeses. Aí você tinha o centro, a planície, que não concordava com nenhum dos dois. A esquerda foi chamada de jacobinos, que era um clube, o nome de um bar chamado de jacobinos, de intelectuais. Os girondinos, que foi a direita, era o nome de uma região chamada de Gironda, onde ficavam grandes comerciantes. Como eles sentavam, um sentava à direita e outro sentava à esquerda, esses dois grupos acabaram dando origem a essa divisão política que existe até hoje. Direita representa interesses de comerciantes e banqueiros, e a esquerda representa interesses de intelectuais e trabalhadores. Então fez essa divisão, que existe até hoje. Pessoal, qual é o melhor? Não existe um melhor. Os dois são necessários. Não existe um melhor que o outro. Os dois são
necessários e devem se revezar no poder, tá, gente? Os dois precisam ficar se revezando no poder, porque um corrige o erro do outro. Lógico que um vai defender os interesses das suas classes. A direita vai defender os interesses das suas classes e a esquerda vai defender os interesses das suas classes. Mas eles precisam ficar se revezando no poder para corrigir erros, tá? Nós temos que ser democratas. Lógico que você vai ter suas preferências, mas tem que aceitar os dois lados, tá? E nenhum dos dois lados, um não é melhor que o outro, tá? Os dois erram bastante, acertam também, mas um não é melhor que o outro. Então vamos lá. Direita e esquerda vai nascer na Revolução Francesa e eles resolvem, então, vão escolher uma pessoa para governar. Daí, como os jacobinos, a esquerda, era a maioria, eles vão escolher esse carinha aí, tá vendo? Esses três caras bonitos. Robespierre, estão vendo aí? Robespierre vai ser escolhido para governar a França. O Robespierre tinha um apelido chamado de o Incorruptível. Olha que apelido bonito, né? Imagina alguém falar, qual é o seu apelido? Incorruptível, esse palavrão. Quer dizer, ele nunca se corrompe. Ninguém consegue chantageá-lo. Ninguém consegue comprá-lo. Baboseira. Robespierre assume o poder e tem dois amigos que são esses aqui, né? O Danton e o Marat, que são amigos intelectuais revolucionários, mas irão se transformar em inimigos. Então, Danton e Marat irão se transformar em inimigos de Robespierre. Por quê? Porque vai começar a famosa Era do Terror. Vai começar a famosa Era do Terror. O que foi a Era do Terror? Qualquer pessoa que era contra o governo de Robespierre, que é chamado de governo revolucionário, ia parar na guilhotina. Então, qualquer pessoa que era contra o governo revolucionário iria parar na guilhotina. Gente, milhares de franceses acabaram perdendo a cabeça na guilhotina porque simplesmente fizeram uma crítica ao governo. Por isso que é chamado de Era do Terror. Durou 4 anos. Por isso que é chamado de Era do Terror, porque milhares de pessoas perderam a cabeça simplesmente porque era contra o governo. Inclusive, Danton, amigo de Robespierre, os dois só andavam juntos. Danton foi criticar, perdeu a cabeça na guilhotina. O que acontece é que Danton ele era um político muito popular. Quando Robespierre matou Danton, a população ficou contra Robespierre. Para piorar, Robespierre resolve matar Marat. Marat era o maior jornalista da França. Era como se fosse o Jornal Nacional. Todo mundo pegava o seu jornal semanal, para ver as críticas de Marat em relação ao governo. Como Marat era amigo de Robespierre, Robespierre no começo aceitou as críticas. Mas com o tempo, Robespierre foi ficando com raiva. E Robespierre sabia que não podia levar Marat para a guilhotina. Ele levou Danton e viu que a população ficou contra ele. O que ele fez? Ele pagou a empregada de Marat para matar ele quando estava tomando banho. É um dos amigos de Robespierre. É um jornalista amigos. Isso. Marat estava tomando banho na sua banheira, escrevia quando estava tomando banho. Engraçado isso, né? A pessoa vai escrever tomando banho. Ele estava na sua banheira, escrevendo, e de repente sua empregada foi e deu uma facada no seu peito. E dá um grito enorme. Muitas pessoas ouviram o grito. Quando chegou lá, ele estava sangrando e morreu. Com isso, conseguiu pegar a empregada e ela confessou o crime, que fez aquilo a mando de Robespierre. Essa mesma população invadiu o governo, deram um tiro em Robespierre, na sua cabeça, só que pegou na boca e atravessou a boca e não morreu. Ele ficou com a boca sangrando. Aí muita gente entrou no meio, não mate Robespierre, vão julgar ele. Aí levaram para o tribunal, ele com a boca sangrando, ele ficou 1 hora lá, sendo julgado com a boca sangrando, no seu julgamento, e decidiu que deveria morrer na guilhotina. Carregaram ele para a guilhotina com a boca sangrando, e ele perdeu a cabeça e a boca ficou sangrando. Então, Robespierre acabou morrendo na guilhotina, simplesmente por causa do seu governo autoritário, e acabou matando
milhares de pessoas. E quem vai assumir o poder agora? Que Robespierre morreu, vai ser a era da direita. Com a boca sangrando. Isso, exatamente, com a boca sangrando. Robespierre, que representava os jacobinos, governou, mas ganhou o nome da Era do Terror porque era muito autoritário e matou milhares de pessoas na guilhotina. Então a direita resolveu entrar no poder. Vai governar durante 3 anos. Os girondinos acabam com a Era do Terror, acabam com a guilhotina. Mas durante 3 anos o povo percebeu que a França não tinha melhorado nada. Estava do mesmo jeito. E começou a reclamar. Uai, esse governo revolucionário simplesmente não está fazendo nada para a população. O que aconteceu? 4 anos de jacobinos da esquerda, foi a Era do Terror. 3 anos de girondinos, nada mudou. Daí vai aparecer a figura. Alguém sabe quem é essa criatura? Alguém sabe quem é essa criatura aí na imagem? Que está bem no centro? Alguém sabe? Sei não. Olhe bem para ele. Quem acertar ganha um ponto. Parabéns, Júlia. Napoleão Bonaparte. Exatamente ele. Napoleão, na época da Revolução Francesa, ele acabou ganhando muito destaque, porque ele com 19 anos vai se transformar em general, com 19 anos, se transforma em general do exército francês. Ele consegue expulsar a nobreza da França. E com isso, ele só vai subir de patente, vai se transformar, depois de 10 anos da Revolução, o homem forte do exército francês. E ele só ficou assistindo, direita e esquerda brigando, e não resolvia nada na França. Esse era a boa estratégia, exatamente. O que ele resolve, a maior estratégia dele, é dar um golpe. Ele dá um golpe e assume o poder. Quando ele dá esse golpe, chamado de 18 Brumário, que é uma data, já que os meses franceses não têm os mesmos nomes que nós temos, janeiro e fevereiro, Brumário, então na data 18 do Brumário, como fosse 18 de fevereiro. 18 de fevereiro, ele dá um golpe com grande apoio popular e assume o poder. Mas isso a gente vai ver na próxima aula, como foi o governo de Napoleão Bonaparte. Como vai ser o governo de Napoleão Bonaparte. Ele assume o poder e se transforma no homem forte da Revolução Francesa. Deixa eu passar 2 vídeos para vocês aqui rapidinho. Então, deixa eu arrumar aqui. Ah, não, acaba não. Eu li tão rápido que eu falei, ah, não, babaca. Ah, não, acaba não. Deixa eu pegar aqui o vídeo. Eu ouvi você me xingando. Ler rápido, a gente já tá xingando, né? Vou pegar aqui. Deixa eu botar aqui o vídeo. Deixa eu botar aqui a legenda. Só um minutinho, tá? Que muitas vezes o som sai baixinho. Como é que põe legenda aqui? Pronto. Deixa eu botar aqui modo apresentação para vocês. O som vai estar bem baixinho, mas tem a legenda, tá bom? A janela. Aqui. Compartilhar. Responde aí em áudio. Tá todo mundo vendo o vídeo? Responde em áudio. Tá todo mundo vendo o vídeo? Vou começar agora. Então, vamos lá. Obrigado.
Saiu com áudio? Não. Mas detalhe. Deixa... Isso é de um jogo de videogame, né? Mas ele. Mas vocês assistiram, né? Vocês que assistir. Como eu vou mandar no slide, o ícone vocês podem assistir depois em casa. Um pouquinho forte, né? Principalmente a parte da execução de Robespierre. É bem forte. Mas para mostrar um pouquinho o que foi a Revolução. A Revolução Francesa também não foi uma revolução somente assim vamos dizer assim, de políticos brigando. Foi muito cruel. Por isso para vocês entenderem. Tá bom, gente? Gostaram? Alguma dúvida? Certinho? Tranquilo. Então eu vou botar os slides lá depois lá no grupo. E até a próxima aula semana que vem, tá bom? Gente, muito obrigado. Beijão do gordo. Até a próxima aula e continue maratonando as aulas aí, tá bom? Tchau, tchau. Aham. Isso. O Danton era político por ter criticado publicamente Robespierre e foi parar na guilhotina. Com isso, Robespierre começou a perder sua base. E Marat, o jornalista, quando escreveu de forma bem forte as críticas ao governo, aí ele mandou matar Marat, mas acabou descobrindo que foi ele e ele acabou sendo, indo para a guilhotina. De nada. Tchau, gente. Até a próxima. Bye, bye. Beijão. Mua.